Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que para alguns pode ser um tema sensível, sobre o processo de cura depois de algo acabar. Uma relação, uma amizade, tudo o que envolve assim essa parte mais relações humanas, a perceber. Antes de mais, se ouvires um barulhozinho de fundo, são pássaros, porque eu estou no Alentejo, então vai ser quando este vídeo está a ser gravado neste momento, portanto, peço desculpa, mas estamos assim numa vibe mais natureza. Vamos começar este vídeo. Para eu gravar este vídeo, eu decidi usar a minha experiência pessoal, como é que eu superei, como é que eu lidei com algumas coisas, como é que eu ainda estou a lidar com algumas delas. A primeira coisa, o fim de uma relação, ou de um quase algo, ou de uma situationship, ou nunca é fácil. Existem sentimentos, existem momentos bons, apesar dos momentos maus que houver, tu também tiveste momentos bons com essa pessoa, e muitas vezes quando as coisas acabam nós temos mais aquela tendência de olhar para as coisas más para superar mais rápido, mas também existem momentos bons, e às vezes quando nós estamos a superar algo e nós pensamos nesses momentos bons, dói mais porque nós pensamos, ok, só houve momentos bons, porque é que acabou? Até nós percebemos que de facto amor não é suficiente, que é a verdade mais dura e crua que deve existir e que muita gente acredita que não, porque quando as pessoas gostam é suficiente, mas não é. Às vezes tu podes gostar da pessoa, vocês não estão na mesma fase de vida, tu estás numa fase em que não estás curada de alguma coisa que aconteceu, estás a passar por uma fase mais sensível, não estás onde querias estar na vida e não tens o que entregar à pessoa. Muitas vezes tu podes amar uma pessoa e isto não quer dizer que tu vais ficar com ela a tua vida toda, que vocês vão ter 2 cães, vão ter 2 filhos, vão viver num apartamento lindo, maravilhoso, apoiar nos sonhos dos outros. Às vezes isso não vai realmente acontecer e temos que ser realistas também e perceber que não é porque tu amas alguém que quer dizer que tu vais ficar com a pessoa, ou não é porque tu amas alguém que quer dizer que as coisas não vão acabar, porque amor não é garantia de nada. Queria já deixar isto claro porque acho que muita gente tem aquela ideia errada de que amor chega e não chega. Porque se amor chegasse, então toda a gente que se ama estava junta. E vamos ser sinceros, a vida real não é um filme, estão a ver? Tipo, nem sempre as histórias vão ter um final feliz. E está tudo certo também, nós temos é que conseguir perceber aquilo que estamos a sentir no momento e lidar com esses sentimentos da forma mais saudável e madura possível. Porque assim, eu vou ser honesta, vai doer sim, não vai doer, vai doer. E se tu não lidares com a dor agora, daqui a 6 meses vais lidar e daqui a 6 meses vai ser muito pior porque estiveste a reprimi-la e quando se reprime sentes as coisas de forma muito pior. Sentes as coisas de forma muito mais intensa, então vai doer agora, se tiveres que chorar, chora, está tudo bem. Chora à vontade, se tiveres que escrever cartas, escreve, não mandes à pessoa, mas se tiveres que escrever cartas, escreve muito, chora, fala com os teus amigos o máximo possível sobre a situação, fala sobre, e está tudo bem, porque não há um segredo para superar as coisas, tu naturalmente vais superando, se tu quiseres, mas o tempo ajuda muito. E nós também temos que nos ajudar a nós próprios, não é? Nós também temos que nos ajudar a nós próprios. Uma coisa que eu fiz muito na altura, que foi em agosto do ano passado, 2024, foi ver vídeos sobre o fim de relações e sobre como seguir em frente. Eu confesso que isso ajudou-me muito, mas uma coisa que também me ajudou muito foi terapia. Terapia, porque assim, tu vais ter que fazer o luto de uma pessoa que está viva. Porque a versão que tu te apaixonaste por aquela pessoa não existe mais. Se calhar nunca existiu, se calhar foste tu que inventaste, mas não importa, o ponto é, aquela versão que havia não há mais. Se aquela versão não há mais, tu vais ter que lidar com o facto dessa versão nunca mais existir. E tu vais ter que lidar com o facto de que nunca mais vais estar com aquela pessoa e nunca mais vais ter aquela versão, o amor que havia entre vocês nunca mais vai ser o mesmo, a versão que havia de vocês juntos nunca mais vai ser a mesma, não vai, ok? E está tudo bem, é lidar com isso. O primeiro ponto que eu quero que tu tenhas em mente é que vai doer muito sim, mas depois a dor vai melhorando, e quando tu olhas para trás, ela já não vai doer tanto como ela doía. É um mal que é necessário, mas que é importante, porque a dor ajuda-nos a tornarmos na pessoa que nós somos hoje. Eu nunca seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado pela situação que eu passei no ano passado. Não seria um terço. E apesar das coisas terem acontecido como aconteceram e ter doído e tudo e mais não sei o quê, eu sou grata pela pessoa que eu me tornei hoje, porque eu tornei-me uma pessoa melhor depois da situação. E eu nunca me tornaria isto se a pessoa não estivesse na minha vida. E eu sou grata por ela ter estado na minha vida, por ela ter estado e por ela ter saído, porque foi a única forma de eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. E eu gosto de quem eu sou hoje. E só é possível devido a ela. Então, apesar das coisas não terem dado certo,
Eu ainda escolho olhar para o passado que eu tenho com ela e que eu tive com ela e dizer, ok, apesar das coisas não terem resultado entre nós, eu sou grata pelos momentos bons que nós tivemos, porque também existem momentos bons, não são só momentos maus. Eu sou grata por os momentos bons que existiram e eu sou grata pela pessoa que eu me tornei hoje devido a isso. Mas eu escolho deixar o passado como ele está. E está tudo bem. E olhar em frente, porque o passado é no passado e o presente é o presente e nós temos que nos focar no presente e no futuro. E já passou, então não vale a pena nós estarmos naquela questão de isso, já passou e está tudo bem. O segundo ponto é que tu vais ter que lidar com aquilo que estás a sentir, vais ter que lidar com as tuas emoções e tu não vais pedir fugir delas e nem deves. O que mais há hoje em dia são pessoas que não lidam com as suas emoções. Depois o que é que acontece? Não lidam, entram numa relação porque as pessoas não sabem estar sozinhas, entram numa relação, vão magoar a pessoa com quem elas estão porque elas não estão a lidar com as emoções delas. Isto é um ciclo, como se diz em inglês, hurt people. Não faz sentido. Se tu saíste de uma relação, se saíste de algo, estás a superar algo, fica sozinha. Não uses álcool, não uses pessoas, não uses distrações. No início, foca-te em sentir aquilo, porque vais precisar disso. Se tu nunca sentires, tu nunca vais superar. E tem que doer como nunca para não doer nunca mais. E foi esta a frase que eu levei sempre comigo durante aquele processo e que eu levo até hoje e que já levei de outras situações que aconteceram na minha vida. Primeiro tem que doer como nunca para não doer nunca mais. E é um alívio poder dizer isso e poder sentir isso. E lá está, tu vais ter que lidar com as tuas emoções, porque se tu não as sentires, se não as encarares, se tu não sabes perceber quais é que elas são, elas vão devorar-te por dentro, elas vão consumir-te, porque tu não estás a sentir. E parte do processo de cura é tu sentires aquilo que tens que sentir. Não importa se é raiva, se é alegria, se é frustração, seja o que for. As emoções que tu sentes são válidas, ok? Independentemente do que tenha acontecido. Aquilo que tu estás a sentir é válido, porque só tu sabes aquilo que aconteceu e só tu sabes o quanto doeu em ti. E ninguém está nos teus pés. Portanto, independentemente das emoções que tu estás a sentir, sente-as. Não importa quais elas sejam, só tens que as sentir. Permite senti-las e quando as sentes, permite-se que elas vão embora. Uma das partes, como é que eu lidei muito com as minhas emoções? Eu chorei, gente. Eu estou com raiva. Sente raiva. Eu estou triste. Permite sentir triste. Está tudo bem. Está tudo bem. Se tu queres chorar e choras 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, acordas a chorar vários meses, está tudo bem. Mas lida com os sentimentos. Uma das formas que eu fiz e que me ajudou muito foi sentir aquilo e foi escrever. Escrever naquela altura ajudou-me muito. Porque às vezes há coisas que nós não queremos ter que estar a contar a outras pessoas. Coisas que nós só vivemos com aquela pessoa e nós não contamos a ninguém. Nós não queremos ter que lidar com isso. Então, escrever, ter um caderno para escrever foi algo que realmente me ajudou mesmo imenso. Porque quando nós tiramos dentro de nós, aquelas emoções deixam de ter tanto controle sobre nós. Isso fez toda a diferença. O terceiro ponto. Tu vais ter que perceber qual é que foi o teu papel na relação e qual é que foi o teu papel no fim da relação. Porque uma relação nunca começa sozinha e ela nunca vai acabar sozinha. E o que eu quero dizer com isto? Nós tendemos muito a culpar a outra pessoa por as coisas não terem dado certo. Mas repara, tu também tiveste parte da culpa nas coisas terem acabado. Porque a relação não é só uma pessoa, a relação são duas pessoas. São duas pessoas que fazem com que ela comece, são duas pessoas que fazem com que ela acabe. A outra pessoa pode ter mais culpa, pode. Mas tu não podes estar a culpar a outra pessoa, tu tens é que reconhecer os teus erros naquela relação, levar com a tua culpa por teres, ok, isto que eu fiz foi errado, porque é a única forma de tu, numa próxima relação que tu tiveres, não voltares a cometer os mesmos erros. Porque o que é importante quando uma relação acaba? É nós assumirmos a culpa por aquilo que nós fizemos, é nós percebemos isto não foi correto, eu não quero voltar a ser esta pessoa, eu não quero voltar a cometer este erro, na próxima relação que eu tiver, eu não vou fazer isto. Mas isso só vem quando tu percebes aquilo que tu fizeste. Agora, se tu metes só a culpa noutra pessoa, tu vais para outra relação, vais fazer a mesma coisa e ela vai acabar exatamente pelo mesmo motivo. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos um ciclo. Nós queremos perceber que, ok, eu fiz isto, agora a próxima relação que vier, eu não vou fazer isto. Ou eu vou reduzir para não fazer isto. Ou eu vou tentar evitar não fazer isto. Repara, tu vais sempre cometer erros. O ponto não é tu não cometeres erros. O ponto é tu cometeres os teus erros, assumires a tua culpa e a tua responsabilidade por eles, pedires desculpa e seguires em frente. É a única forma de nós, de facto, amadurecermos com a situação. Porque assim, a outra pessoa não teve só culpa. Tu contribuíste para isso. Contribuíste. E está tudo bem. Isso não é errado. Errado é tu não reconheceres o teu erro. Porque vais repetir novamente. A vida segue. E está tudo bem. Quarto ponto. Tens que te ajudar a ti. O que eu quero dizer com ajudar-te é não só que és a pessoa. Se te faz sentir bem, bloqueia. Tira a pessoa dos seguidores. Tira a ti dos seguidores. Se a pessoa estiver lá nos teus seguidores, tu vais querer estar a forçar, vais querer estar a ver as coisas dela. E se for preciso, a pessoa vai postar algo que tu não vais gostar e isso vai fazer com que tu te sintas pior.
Porque quando a relação acaba, nós queremos é que a pessoa esteja como nós estamos. E a pessoa pode estar e não mostrar, a pessoa pode não estar, mas esse não é o ponto. Tu não tens de estar focado em como é que a pessoa está, tu tens de estar focado em curar-te da situação. Porque vocês são pessoas diferentes, vocês sentem dores de formas diferentes e vocês lidam com elas de formas diferentes. Não podes estar à espera que a pessoa vá lidar com a situação da mesma forma que tu vais lidar, porque a pessoa não és tu. E tu não és aquela pessoa. Não dificultes o teu processo de cura, porque ele já é difícil. Tu estás a fazer isso, só vai fazer com que piores. E não há necessidade. Não há necessidade de estás a sofrer mais ainda do que aquilo que tu já vais sofrer. A pessoa não veja os seguidores dela aumentaram. Se aumentaram, não diz nada sobre ti. Nada que tu possas fazer. Bloqueia. Não vejas os publicados dela. Apaga as conversas. Apaga fotos. Apaga tudo aquilo que te fizer lembrar dela e foca-te em ti. O Google Fotos costuma ser tipo o maior inimigo. Portanto, uma coisa que eu fiz foi logo, na primeira semana apaguei logo tudo, que era para doer de uma vez e não doer mais. Porque se tu tens ali os prints, depois tu vais querer ver e depois vais estar sempre a ver e não vais superar. Não vais superar assim. Quinto e último ponto. Descobre-te novamente. Imagina, quando a pessoa não estava na tua vida, tu tinhas uma vida sem ela, tinhas uma rotina sem ela. Quando a pessoa entrou na tua vida, já mudou, porque tu começaste a ter uma rotina com ela. Tu começaste a ter uma vida com ela, querendo ou não. Embora na relação vocês sejam pessoas individuais, vocês têm uma vida em conjunto. Quando as coisas acabam, tu deixas de ter essa vida em conjunto. Tu deixas de ter essa rotina em conjunto. Então tu tens que descobrir novamente quem és. Começa um hobby novo. Na altura, uma coisa que me ajudou muito foi escrever. Era um hábito que eu não tinha e que eu não fazia porque eu não via necessidade, então eu não fazia. E depois, quando as coisas acabaram, eu comecei a escrever. Eu comecei a pintar, eu descobri que eu gostava de pintar. E era algo que eu não fazia antes, nem fiz depois, mas era aquela coisa, ok, eu tenho que descobrir que eu sou esta pessoa, então eu tenho que descobrir coisas novas, eu tenho que me descobrir novamente. Ver filmes é uma coisa que eu adoro, então eu comecei a ver mais filmes. São estas pequenas coisas e nós vamos descobrindo. Eu testei muitas coisas também, coisas que eu vi que... Olha, por exemplo, uma coisa que eu não gostei e que eu tentei, fazer yoga, eu tentei, mas eu não gostei. Mas pronto, eu tentei. E eu percebi, ok, isto não dá para mim porque eu não gosto, mas a única forma de eu ter percebido isso foi porque eu testei e não deu. Tu tens de descobrir novamente. Quem é agora? É que tu és a pessoa ao teu lado. Tens que criar uma nova rotina se é essa pessoa. Tens que lidar com o luto. Porque tu estás a fazer o luto de uma pessoa que está viva. E isso também é difícil. Isso também dói. E algo que me deixou muito frustrada na altura foi isso. Foi aquela versão daquela pessoa que existia já não existe mais. E eu vou ter que lidar com isso se não existir mais. E isso é frustrante e é desgastante e dói. Mas também passa. Mas está tudo bem se tu ver. Porque tu amaste a pessoa. Tu sentiste aquilo, foram sentimentos reais e está tudo bem. Uma coisa que também não é falada o suficiente é que às vezes tu vais sentir-te frustrada contigo. Vais sentir-te frustrada contigo porque colocaste em uma posição que tu disseste que nunca te colocarias, porque fizeste algo que tu nunca farias, porque te envolveste com uma pessoa que tu nunca farias, mas nós somos apaixonadas e é completamente normal nós começarmos a distinguir um pouco as coisas. É completamente normal. Uma das coisas que me deixou muito frustrada na altura e que eu confesso que eu ainda lido com essa frustração até hoje, porque já é uma coisa que diz mais sobre mim e não sobre a pessoa em questão. Foi que eu deixei-me colocar em situações que eu nunca faria e eu não impus os meus limites porque eu não queria perder a pessoa. E entreguei uma versão minha que não volta mais e nunca mais irá voltar. E isso foi, e às vezes ainda é um tópico um bocado frustrante de falar e frustrante de ter que lidar. Agora que passou um ano, eu posso dizer que eu não ser mais aquela versão e eu nunca mais ter aquela versão minha é bom. Porque a próxima pessoa que vier, eu posso entregar a outra pessoa uma versão melhor minha. E a versão que eu entreguei, ela não foi má, mas houve coisas que eu fiz também que não foram corretas. E está tudo certo. E eu percebi isso, eu aprendi com isso, eu mudei, eu cresci com os meus erros. E agora a próxima pessoa que eu efetivamente me voltar a envolver, eu posso olhar e posso dizer, ok, eu tive este comportamento com aquela pessoa e eu não quero repetir isto, então vamos fazer as coisas de forma completamente diferente. Perdoa-te a ti. É difícil, dói, assim, imenso, mas realmente funciona e realmente é importante. Porque, imagina, tu vais ter que lidar contigo a tua vida toda. Tu não vais querer carregar essa culpa a vida toda. Não é justo para ti. Também és humano, também cometes erros. E é normal, às vezes nós fazemos coisas que nós não queremos perder a pessoa, está tudo bem. Acontece, e inevitavelmente todos nós vamos ter que lidar com isso em algum momento da nossa vida para nós podermos dizer, ok, isto nunca mais vai acontecer, eu nunca mais vou fazer isto. Mas pronto, a situação fez-me crescer, eu tornei-me mais sábio. No final das contas, foi isso que importou. Não é fácil o processo, mas ele vale a pena. E se tu estás a passar por isso, acho que o melhor conselho que eu te posso dar é sente as tuas emoções,
deixa-as ir, não dificulta o teu processo de cura, escreve muito, fala muito sobre a situação, ok? E começa algo novo, um hábito novo, ciclo de amizades novos, tu tens que descobrir novamente. E é um processo, e está tudo bem se estás assim há 3 meses e sentes que não estás melhor, estás assim há 4 meses, é normal, os teus sentimentos foram verdadeiros. E uma coisa é que quando é verdadeira e quando nós amamos realmente a pessoa e é verdadeiro, as coisas não desaparecem de um dia para a noite, elas levam tempo. Portanto, senta o que tens de sentir e pronto. Este foi o vídeo. Espero muito que tenhas gostado, foi um vídeo mais longo, mas está tudo bem em relação a isso. Espero muito que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o canal, comentares e dares like para apoiares o meu trabalho e para saber quais é que são os tipos de conteúdo que tu queres ver por aqui ou que tu também não queres ver, portanto, comenta. E vou deixar o @algures aqui do meu Instagram, portanto, acompanha-me mais de perto por lá. E vou deixar o link da minha newsletter, que é a minha espécie de carta gratuita. Lá eu falo mais sobre estes assuntos, portanto, se tu gostas do tipo de conteúdos que eu trago para o YouTube, provavelmente também vais gostar dos conteúdos que eu trago para lá. Então, eu vou deixar o link na descrição. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado. Vemo-nos no próximo vídeo.